Fala galera, boa tarde, aqui TH, tudo bem? Hoje eu tô aqui para mostrar a vocês algumas novas funcionalidades que a gente adicionou no site, mas em especial como criar seu robô baseado em times, certo? A gente recentemente colocou essa funcionalidade aqui no site. Também vou falar sobre algumas pequenas coisas que a gente adicionou no decorrer desses dias, beleza? Então vamos lá. Aqui primeiramente, ao você clicar em criar novo, a gente mudou um pouco aqui o layout para facilitar na hora de você criar. Só que caso você goste do layout antigo, você pode clicar aqui, ó, layout antigo, que ele vai recarregar da forma que era antes, beleza? Você pode usar aqui da forma que era antes. Se não, você clica de novo, ele volta aqui para a nova forma de criar. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente quer criar uma estratégia baseada no time na Alemanha. A gente clica aqui, da mesma forma que já fazia antes. Escolhe aqui a Alemanha. Escolhe aqui qualquer time. O que isso quer dizer? Vou passar por partes aqui. O que essa ordem dos times quer dizer? Isso aqui foi a parte que a gente adicionou. A ordem dos times, primeiro, é se você quer o time, ele seja casa ou visitante, visitante ou casa. A gente chamou de aleatória. Ou ele seja fixo. Quando eu coloco aleatória, ele vai considerar tanto visitante ou casa, a Alemanha sendo visitante ou a Alemanha sendo casa, mesmo ela estando aqui, marcada aqui no caso, quanto ela sendo o inverso também. Quando eu digo fixa, aí ele vai obedecer essa ordem aqui. A Alemanha tem que ser casa e qualquer time aqui, visitante, tem que estar. Então a Alemanha sempre vai estar como casa. Se eu quiser, por exemplo, Alemanha e Espanha, eu vou ter que a Alemanha ser o mandante e a Espanha o visitante. Então essa ordem aqui fixa, ela diz respeito a esse parâmetro. Então vamos supor que eu queira qualquer um deles. Então eu vou escolher aleatório, Alemanha, casa, visitante. Eu vou botar algumas configurações de entradas que o pessoal cria. Vamos supor que eu queira fazer entrada após o time da Alemanha jogar, tanto quanto visitante quanto casa. Eu vou selecionar aqui, vou fazer entrada over 2,5 após o time da Alemanha jogar, certo? Ah não, Thiago, eu não quero, eu quero fazer antes. Eu posso vir aqui, selecionar antes, entrada over 2,5. Aqui, desculpa. Entrada over 2,5. Então aqui ele vai fazer antes da Alemanha jogar, certo? Ah não, Thiago, eu quero fazer em cima da Alemanha. Eu posso clicar aqui nela. Vim aqui, entrada over 2,5 aqui em cima da Alemanha. Ah, eu quero mais 2 tiros aqui para frente. Então vem aqui. Ele vai fazer entrada na Alemanha e mais 2 tiros para frente. Ah não, eu quero um aqui no meio e outro aqui. Eu venho aqui, mudo para entrada, over 2,5. Então ele vai fazer antes da Alemanha, em cima dela e depois. Então eu tenho todas essas opções de parametrização. Vamos supor que eu queira configurar também aqui na Alemanha, além de jogar a Alemanha, eu também quero que a odd do over 2,5 ela seja entre 2 e 2,20. Ó, aqui eu posso botar entre 2 e 2,20. Ah não, só quero fazer entrada na odd 2. Ó, teve 6 entradas com 100%. Ou seja, quanto mais você filtrar e menos entradas ele vai ter, mais normalmente mais assertivo ele vai ser. Você pode fazer o filtro tanto só do time, quanto do time mais a odd, ou do time mais o padrão se for antes. Eu poderia fazer aqui também, ó. Eu quero aqui que saia um over 2,5. Eu quero que a odd seja a odd 2. E eu quero que quem esteja jogando aqui seja a Alemanha. Aí nesse caso, como eu informei o padrão isolado, que é o over 2,5, eu não consigo fazer entrada em cima dela. Porque eu estou dizendo que tem que sair um over 2,5. Então se tem que sair o over 2,5, como é que eu vou fazer a entrada antes de sair o over 2,5? Então nesse caso aqui não tem como. Mas eu posso fazer depois. Após essa combinação aqui, eu faço a entrada aqui logo depois. Beleza?
Se eu não informar aqui o padrão isolado, ó, eu consigo fazer em cima também. Eu quero que ele só faça entrada quando a odd for 2 e ele estiver jogando na Alemanha como visitante ou como fora. Beleza. E posso vir aqui, marcar outros jogos também, fazer a entrada aqui mais para frente também. Você tem N possibilidades aqui de fazer sua configuração dessa forma. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu queira fazer a entrada aqui em cima dela. Beleza, um antes e um depois aqui também. Beleza. Aqui mais embaixo a gente adicionou mais algumas opções. Essa opção validar parametrização. O que é validar parametrização? Primeiro eu posso vir aqui, ó, fixar essas estatísticas. Por que tem esse fixar estatísticas aqui? Claro que a gente, quando faz as funcionalidades, a gente sempre pensa na usabilidade dela. Ou seja, a gente pensa na forma que você vai usar. Então, se não tivesse isso, você ia fazer a parametrização aqui sem ver as estatísticas. Então, por isso que ele existe esse fixar, que você clica, ó. Então, quando você vai descendo, ele mantém as estatísticas. Para que eu preciso disso? A gente adicionou uma opção aqui, validar parametrização. O que é isso? Agora, eu posso vir aqui e parametrizar ele abortar se bater X jogos antes. Vamos supor, eu quero abortar se bater um jogo antes. Automaticamente, ele já muda as estatísticas, ó. Eu quero abortar se bater 2 jogos antes. Se bater 3 seguidos, né? Eu quero que bater pelo menos um nos últimos 3 jogos. Nos últimos 2 jogos. No último um jogo. No último jogo. Então, agora você tem alguns parâmetros que você altera aqui e ele já altera direto. Tem parâmetros que isso não acontece. Por quê? Porque ele depende das últimas 24 horas. Então, o padrão, ele depende de todas as horas. Então, não faria sentido colocar se ele só vai ser... ele vai depender de todas as horas para ele acontecer. Beleza? Mas aqui na questão da tendência, ó, abortar se a tendência da linha foi inferior a 50, foi inferior a 30, foi inferior a 20, ele já vai mudando a parametrização. E aí você já pode ver como é que está se comportando o seu robô. Eu quero abortar aqui também a tendência dos últimos 20 jogos foi inferior a 60, ó, a 50. Assim eu vou olhando aqui o que está melhor, né? Eu vou já parametrizando aqui e vendo como é que está se comportando. A gente também adicionou a opção de colunas. O que é essa opção de colunas? Deixa eu ir aqui na tabela de horários que vai ficar mais claro aqui nela. Hoje eu posso vir aqui, certo? Colocar meu robô. E vim aqui na média das colunas. O que é essa média das colunas? Ó, na hora que eu colocar aqui, vocês já vão matar de cara o que é. Quando eu clico aqui, ele vai me mostrando como é que estava a média das colunas. Ó. Ele pega todas as entradas aqui, calcula a média e mostra aqui. É justamente isso que essa parametrização faz. Se eu chegar aqui e colocar, abortar se a média das colunas foi inferior a 90%, certo? Então, nesse caso, ele só vai mandar, se ele encontrar o padrão aqui, detectar que esses 3 horários aqui, que seriam os 3 horários aqui do histórico, ó, ele tiver com a média superior a 90. Se tiver inferior a 90, ele vai abortar ou não enviar, dependendo do que você marcar aqui em cima. Ó. Aqui eu tenho para abortar ou não enviar. Então, a gente adicionou mais essa parametrização também, que você pode estar configurando a média das colunas dos jogos. Beleza? A gente fez algumas opções aqui de performance também. Agora você pode ver também o histórico macro. O que é esse histórico macro? Eu posso verificar como é que o jogo se comportou em até 10 dias. Eu posso clicar aqui direto e calcular a estatística. Ele já vai me mostrar de cara, ó.
Nos últimos 48 horas, 80%, 72 horas estava em 80%, manteve mais ou menos 80% em até 10 dias. Eu posso botar para ignorar conflitos. O que é esse ignorar conflitos? O robô atualmente ele não manda entrada em cima de entrada, por uma questão de lógica. Ele não vai mandar uma entrada, por exemplo, minuto 0 ambas, no minuto 0 ambas não. Então ele não manda entrada em cima de entrada. Quando o robô já mandou a entrada, ele não vai mandar. Nessa questão de ignorar conflitos, ele vai mostrar a estatística mesmo quando a entrada, quando a estratégia ela bate uma em cima da outra. Vamos supor que eu tenho um padrão que ele é 1 a 1, após 1 a 1 eu faço a entrada em 3 ambas sim. No normal aqui, ele se tiver 1 a 1 e logo depois um outro 1 a 1, ele não mostra, ele só vai mostrar do primeiro porque ele está conflitando. Quando eu marco ignorar conflitos, ele mostra a estatística mesmo quando tem esses conflitos um em cima do outro. Você vê que aqui no caso até diminuiu um pouquinho, porque ele vai considerar, mesmo que bata uma estratégia uma em cima da outra, ele vai mostrar para você as estatísticas. Tem gente que gosta de ver, então a gente adicionou. Beleza? Fizemos mais algumas... uma coisa importante que a gente adicionou aqui, uma funcionalidade que o pessoal pedia bastante. Agora eu posso filtrar a seleção de mercado aqui sendo I ou OU. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, eu posso fazer uma entrada aqui over 2,5, se o padrão ele for over 2,5, ou ambas sim. Ou seja, e eu vou fazer a entrada aqui, vamos supor, em ambas sim. Ou em over, tanto faz. Eu vou fazer a entrada em over. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer, se bater 3 jogos seguidos, over 2,5 ou ambas sim, eu vou fazer a entrada. Eu posso fazer também casa vence, uma que a galera usa bastante, ou empate. Se aqui bater casa vence ou empate, ele vai mandar. Se eu usasse o I, ele teria que bater os dois. Não tem como bater casa vence e empate ao mesmo tempo. Para que o I ele é importante? Em que situações o I ele é utilizado? Quando eu tenho resultados HT, por exemplo. Vencedor casa. Eu vou usar aqui o I. Vencedor casa. E vencedor fora. Ó, aqui eu tenho uma entrada quando ele venceu. O time da casa venceu o jogo no HT e no FT. Então o I ele é importante quando eu mesclo o HT mais o FT, ele é importante. O OU é importante quando eu quero pegar mercados um ou outro. Então a gente fez mais essa melhoria para você tá utilizando tendo mais possibilidades na nossa ferramenta aqui de criação de robôs. Isso era uma coisa que o pessoal pedia até bastante. E a gente agora possibilita você ter essa visão. Porque o que é o criador de bot nada mais é do que ele te dá uma visão de como foi o mercado nas últimas 24 horas aqui no caso. E agora até nas últimas 48 horas, até nos últimos 10 dias. Ou seja, ele vai te mostrar que historicamente isso acontecia. Ou seja, tem uma grande probabilidade de isso vir a acontecer, porque historicamente ele acontecia. São tudo estatísticas, são dados estatísticos. Beleza? Então é isso, pessoal. Essa parte aqui de criação de robô, a gente ainda está adicionando mais coisas. Tá ficando bem top mesmo, com muitas possibilidades. E isso a gente sempre está pensando em como dar uma visão melhor para o usuário, para ele se tornar mais assertivo nas suas análises. Beleza? Aqui, lembrando, essas estratégias que eu fiz aqui, pelo amor de Deus, gente, isso é só exemplo. Às vezes eu faço vídeo, aí o pessoal vem falar, tu colocou aquela estratégia, não sei o que. Aí o cara, eu tava dando um exemplo, aquilo é um exemplo. Isso aqui é só um exemplo de como usar a ferramenta, não quer dizer que você tem que usar exatamente essa estratégia, que isso aqui é só um exemplo que serve como para você entender como é que funciona a ferramenta. Claro que você não vai fazer essa estratégia aqui bem simples e tá usando ela como se isso aqui fosse top, porque na verdade ele é só um exemplo, beleza? É importante falar porque às vezes eu faço um vídeo, vem muita gente falar de estratégia que a gente criou, que a gente usou de exemplo aqui na hora, eu nem pensei direito aqui, só coloquei para demonstrar o uso da ferramenta. O objetivo do vídeo
ele é demonstrar o uso da ferramenta. Aí para frente você vai, destrincha e faz uma coisa mais elaborada, beleza? Deixa eu ver aqui, teve algumas coisas aqui que a gente melhorou também. Eu vou aproveitar esse vídeo e vou mostrar. Ó. A gente fez uma melhoria aqui no layout. A gente adicionou a opção de multifiltros. O que são esses multifiltros? Antigamente você não tinha multifiltros. Você tinha como filtrar aqui over 2,5. Ele vai te mostrar as estatísticas de over 2,5, certo? Agora eu posso ver, eu quero ver over 2,5 e ambas sim. Eu quero o jogo que ele tenha saído over 2,5 e ambas sim no mesmo jogo. Aí ele vai te mostrar aqui as estatísticas do over 2,5 e do ambas sim. Ele vai te mostrar aqui do over 2,5 e do ambas sim no mesmo jogo. Não, eu quero ver onde saiu over 2,5 e o vencedor HT foi casa. Ele só vai te mostrar os jogos que foram over 2,5 e HT casa. Não, eu quero FT casa, FT visitante, entendeu? Então você consegue fazer filtros mesclados. Eu quero FT casa, over 2,5 e foi 3 gols. Então isso vai te dando um filtro mais, um funil de filtros mais abrangentes. Não, quero que seja, ele tenha saído over 2,5 ou ambas. Aqui ó, eu tenho um ouzinho aqui também, ó, usar ou over 2,5 ou ambas. Ele vai te mostrar todos os jogos que foram over 2,5 ou ambas sim. E aqui também você tem como fazer aquele filtro de coluna, olhar as estatísticas e tudo aqui bonitinho. Então a gente adicionou isso para você ter mais opções de filtros aqui na tabela e poder ver como é que está se comportando aqui na tabela também, beleza? A gente também adicionou uma coisa que o pessoal pedia bastante, confrontos. A gente adicionou uma aba aqui de confrontos, onde você pode ver os próximos 6 confrontos. E você tem uma análise detalhada de como essas equipes elas se comportaram nesses confrontos. Esses confrontos aqui são os próximos confrontos. Quando você clica em próximas odds, ele também te mostra os próximos confrontos no ranking. Então você tem como ver agora os próximos confrontos aqui, como se comportaram nos últimos 20 jogos, esses confrontos entre equipes. Ó. Posso vir aqui e mudando de um por um que ele vai te mostrando. Ele mostra aqui, ó, esse Czinho, pessoal, às vezes tem dúvida, é casa, confrontos diretos, casa e fora. Então ele vai te mostrar aqui que o Portugal é casa, então aqui às vezes que ele ganhou ou perdeu, vitória ou derrota, derrota ou empate ou vitória. E aqui nos diretos ele te mostra quando foi F, quer dizer o País de Gales. Mas o País de Gales tá jogando aqui em casa. Não, esse F não quer dizer do jogo atual, quer dizer que o F é referente ao País de Gales. Só pra gente não deixar V e D aqui, ia ficar meio estranho aqui. E não ia saber quem é vitória e quem é derrota. Então, quando tem o F aqui, quer dizer que o País de Gales, que é o time que a gente está analisando fora, ele ganhou. E quando tem C, é o time da casa aqui, que no caso é a Dinamarca, que ele ganhou. Beleza? Você pode ver aqui mais até. Então, a gente botou mais essa possibilidade aqui. Ele também tem os dados estatísticos aqui desses jogos. Qual foi a porcentagem, a quantidade de vezes que saiu. Ó, ver 2.5 saiu 8 vezes, então dá uma porcentagem de 40%. Então a gente adicionou mais essa visão aqui para o usuário. Beleza? Aqui nos gráficos também de tendência a gente fez algumas melhoriazinhas também. Você tem como fazer a sua própria personalização aqui da tendência. Eu quero fazer a tendência de over. Então eu vou aqui no mercado, eu quero só over 2,5 e sei lá, over 3,5. Então eu crio minha própria personalização de tendência aqui. Isso aqui é bem bacana também. Isso é bem bacana aqui para você fazer uma análise. Ou também eu posso usar o padrão aqui e vir aqui simplesmente desmarcar alguns e ver aqui como estava se comportando, beleza? Eu tenho como ver também a linha aqui de equilíbrio. O que às vezes o pessoal pergunta, o que é a linha de equilíbrio? Nada mais é do que a média aqui do mercado que você está analisando. A média aqui que ele saiu, ou seja, eu estou analisando aqui ambas sim, ele teve vários subidas e descidas, qual foi a média que ele ficou? Foi em 60, foi em 50. Então para isso que serve a média aqui do equilíbrio, beleza? Também é um parâmetro aqui opcional. A gente manteve as máximas aqui, que o pessoal já
já está acostumado aqui, beleza? O rank aqui também, se você tiver marcado em próximas odds, ele vai te mostrar aqui o rank também dos times. Isso aqui também é bem bacana, beleza? Um detalhe, agora você tem como filtrar múltiplas odds ao mesmo tempo. Antigamente, eu queria fazer um filtro de odd, eu só vinha aqui, selecionava a odd, ele me mostrava uma por uma. Eu quero ver a odd do over 2,5, quero ver a odd do ambas sim, quero ver a odd do casa vence. Aí eu venho aqui filtrar. Ele me mostra todas as odds aqui que ocorreram. Não, eu só quero do over 2,5. Ele vai me mostrar aqui do over 2,5. E ele, quando você está marcado próximas odds, ele mostra dos próximos também. Um detalhe aqui muito bacana que a gente recebeu um feedback muito legal que colocamos também. Se você clicar na odd, você vê aqui que over 2,5 ele tem a odd 2.25. Se eu clicar nela, ele marca todos os jogos que teve 2.25 na over 2,5. Se eu clicar na ambas sim, ele marca todos os jogos que teve over 2,5 com 2.25 e ambas sim com 2. Isso é muito bacana. Eu quero os 3, eu quero saber só os 3. Bateu todos os jogos que teve os 3. Over 2,5 com 2.25, ambas sim com 2, casa com 2.25. Nesse filtro aqui que eu estou fazendo de 12 horas, todos bateram. E vai ter um agora no horário 31. Então isso dá uma visão de análise também muito boa. E você podendo filtrar aqui direto aqui na tela, podendo marcar. Você continua conseguindo marcar o placar, mas você também consegue marcar as odds. Isso é muito bacana, beleza? No mais, pessoal, eu acho que é isso. A gente teve outras melhorias aqui em outras casas, mas para o vídeo não se tornar muito longo, como a gente ia falar inicialmente só dos times, do robô de times, eu vou parando por aqui. Qualquer coisa depois a gente faz um outro vídeo com o restante das melhorias que teve no site. E a gente sempre está trabalhando em melhorias, então às vezes a gente demora um pouco a postar o vídeo, porque a gente lança o vídeo, amanhã a gente já tem mais melhorias. Então a gente sempre está pensando no que pode melhorar no site, no que pode melhorar para facilitar a sua análise, para trabalhar junto com você, de estar lhe possibilitando você ter uma visão ampla do mercado e ele tornar mais assertivo nesse mercado, beleza? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, um abraço. Qualquer dúvida pode me chamar, não existe me chamar e falar com suporte. Às vezes eu posso demorar um pouquinho a responder, porque tem dias que tem muita gente falando comigo, então às vezes eu não consigo responder todo mundo, só que toda mensagem que é enviada no suporte ele sempre vai responder, mesmo que seja falando que vai me passar, e aí depois eu vou avaliar. Então se você tiver alguma dúvida, pode falar direto comigo ou no suporte, que a gente vai estar respondendo, beleza? Então é isso, pessoal, um abraço, até mais, fui!